O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9, alguns versículos adiante. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo, depois de muitos anos, vem me chamando muita atenção nos últimos anos. Nós dizemos que estamos preparados para ir para o céu, mas os mandamentos do Senhor, eles têm que ser cumpridos à risca. Então, nesse Pai Nosso, nós aprendemos que a oração deve ser dirigida a Deus, em nome de Jesus, né? Pai Nosso, é o Senhor. O mundo que não conhece pede a Santo Fulano, Santo Beltrano, mas nós pedimos a Deus, que Ele é o nosso Pai por adoção, através do sangue vivo de Jesus, derramado na cruz do Calvário, a qual aceitamos para a nossa salvação. Então, a oração tem que ser feita ao Pai Nosso que está no céu, e a vontade dele tem que ser feita. Nós muitas vezes queremos exigir de Deus que faça aquilo que nós queremos, mas Ele sabe o que é bom para nós. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele ensina, é o melhor para a nossa vida. Então, seja feita a vontade de Deus. Igual aquele leproso, né? Ele poderia chegar a Deus e dizer: me cura, porque eu quero ficar curado. E não, Deus, se tu quiseres, ele falou para Jesus, podes tornar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. Jesus sempre quer operar milagre e maravilha na nossa vida. Então a vontade de Deus é soberana, porque Ele saberá dar a melhor solução para o meu e para o teu problema. Né? Santificado seja o seu nome, porque Ele é santo. Ele é santo. E nós, para chegarmos diante dele, nós temos que pedir: perdoa as nossas dívidas. Né? Então, essa parte dessa oração me chama muita atenção. Por quê? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Sabemos que perdão é uma perda grande, né? Mas, às vezes, nós temos que perder para poder ganhar. Perdoar é lançar na conta do esquecimento aquilo que alguém nos fez de mal, né? Não ficar desejando mal para aquele que nos fez mal. Não pagar com o mal que nos fizeram, mas pagar com o bem. Então, quando Ele manda perdoar as nossas dívidas, imagina se Deus fizesse assim conosco: eu perdoo as suas dívidas, mas você lá e eu aqui. Já pensou? Às vezes a gente fala isso, né? Eu perdoo sim, mas ele lá e eu aqui. Pensou se Deus fizesse isso conosco? Eu te perdoo, mas eu lá, você lá e eu aqui. Outros falam assim: quem me fez uma vez só fará uma vez, a segunda eu não vou dar oportunidade. Imagina se Deus não nos desse a oportunidade para que nós, ao errar, pudéssemos nos levantar novamente. Chega até a dizer na Bíblia Sagrada que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Então, nós às vezes no nosso modo de agir, nós temos uma diferença daquilo que Jesus mandou. Ficamos guardando mágoas, ódios, ressentimento. Sabe o que significa ressentir? Ressentimento é sentir, tornar a sentir, novamente sentir e vai continuar sentindo, se não resolver perdoar, se não abrir mão de perdoar aquilo de mal que fizeram para você. Porque todos nós pecamos uns contra os outros. Às vezes falamos coisas, fazemos coisas que entristecem o coração dos outros. Mas assim como nós queremos ser perdoados, devemos perdoar também.
não é? E perdoar, né? O apóstolo Pedro, certa vez, ele perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Aí o Senhor Jesus responde para ele: não, 70 vezes 7, que dá 490 vezes. E isso é no mesmo dia, porque a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, no mesmo dia, se pecarem contra nós 490 vezes nós temos que perdoar, e no dia seguinte novamente, porque o sol não se pode pôr sobre a nossa ira. Então eu estou achando muito interessante esse versículo, porque para nós falarmos para Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, nós estamos trazendo sobre nós uma sentença, porque se nós não perdoarmos os que nos devem, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Isso nós temos que observar bastante. Louvado seja o nome do Senhor, que nos desperta pela sua palavra. E se nós não perdoarmos, nós não vamos chegar ao céu. O céu só entra lavado e remido no sangue de Jesus. Para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, nós temos que perdoar os outros. Porque também por Deus nós somos perdoados. Porque o maior que está levando essa sentença do pecado, da ofensa, é o Senhor Jesus. Porque Ele já pagou tudo por nós. E nós não queremos abrir mão, né, do nosso perdão, da liberdade que está em Cristo Jesus. Porque a palavra dele é a verdade. E tudo aquilo que ele nos ensina é para que seja cumprido na nossa vida. Então vamos pensar mais uma vez que se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, não seremos perdoados. Eu até em várias preleções, eu cito um exemplo que aconteceu na minha família e comigo, sendo uma das protagonistas dessa história. Uma certa vez, envolvendo eu e minhas 2 irmãs, a mais velha e a mais nova do que eu. No caso, a Eliette, a mais velha, e a Elisa, mais nova que eu, abaixo de mim. E um dia nós começamos a brigar, a discutir. E minha mãe falou: Dona Eliette vai lavar a louça. Dona Elza vai varrer a casa. E a minha irmã, que estava com o pé machucado, minha mãe não mandou ela fazer nada. Minha irmã, em vez de ficar quieta, na dela, sentada, abanando o machucado dela, que estava doendo muito, aí minha irmã começou a rir. Tá trabalhando e eu não tô. Tá trabalhando e eu não tô. Mas deixa eu te contar o princípio dessa história. Esse machucado, ela estava muito profundo, criou um carnegão em cima, e o médico falou para meu pai: olha, se o senhor não aguentar ver, o senhor fica de lado que nós vamos pegar essa menina, vamos fazer uma raspagem nesse carnegão. Porque se a gente não fizer essa raspagem, o machucado cada vez vai chegar no osso, e quando chegar no osso não tem mais jeito. Então meu pai permitiu que alguns enfermeiros segurassem a minha irmã, e aquele enfermeiro pegou um bisturi, né, e fez uma raspagem em cima do machucado dela. E minha irmã, o sangue correndo, né, em cima do machucado, na perna, e ali, conforme ele foi raspando, e o sangue jorrando. Então depois ele fez um curativo, colocou os remédios, porque ele disse que com aquele carnegão ali em cima não dava nem para passar remédio. Porque passando remédio, o remédio ficava em cima do carnegão, não chegava no machucado. Então o machucado ia cada vez se aprofundando e não surtia o efeito que deveria surtir. Então nesse dia aconteceu isso. Minha mãe deu um serviço para cada um, menos para ela. Então eu observo que o crente ferido, ele não trabalha, ele não faz nada, ele só faz criticar os outros que estão fazendo, só faz zombar de quem está fazendo, só faz falar mal do que os outros estão fazendo. E ali ela sentada na cadeira, abanando o machucado,
E eu fui fazer a minha parte, e Eliette fazia a parte dela, que ela lavava a louça, e a minha parte varrer a casa. Mas só que ela falando aquilo, encarnando nós, trolando, como diria a juventude de hoje, aquilo me irritou profundamente. E eu havia um espaço entre a cadeira que ela estava sentada e um armário, onde eu tinha que passar varrendo. Aquela hora me deu uma raiva tão grande. Eu peguei a vassoura, taquei em cima do machucado da minha irmã. O sangue começou a jorrar, minha irmã quase desmaiando de dor, gritando. Minha mãe veio correndo, querendo me bater. Aí a minha irmã Eliette, ela me defendia quando eu estava certa e quando eu estava errada. A Eliette disse: mãe, não foi por querer não, mãe, foi sem querer. Em vez da senhora bater nela, bota um remédio no machucado da outra. Aí minha mãe falou: faz aí uma água de sal para me botar. Mas eu sei que foi de propósito, porque essa negrinha ela é ruim. A Eliette fez uma água salgada demais e jogou em cima do machucado. A Elisa quase desmaiou de tanta dor, porque o sal estava muito forte. Às vezes Deus manda uma palavra salgada para nós entendermos o que Ele quer a nosso respeito. E aí Elisa quase desmaiou com a dor do machucado, né? Mas, passados uns 3, 4 dias, o machucado fechou. Às vezes a palavra tem que ser salgada mesmo, né? Para que ela possa chegar em cima do machucado, da ferida que está na alma da pessoa e ali promover a cura. É através da palavra de Deus que nós somos curados. Aquilo que Ele nos ensina, nós devemos praticar, porque é para o nosso bem. Então, o que aconteceu? Passado 3, 4 dias, o machucado dela fechou, sarou. Hoje em dia, Elisa tem a cicatriz, porque você não vai esquecer as coisas que aconteceram com você. Mas só que ela olha para aquela cicatriz, não sente mais dor. Por quê? Porque ela está curada. Assim somos nós como perdoamos. Não é que nós vamos esquecer o que a pessoa fez conosco, né? Nós não somos malucos, não estamos com amnésia. Vai esquecer, esquecemos. Nós não esquecemos, mas nós nos lembramos, mas não sentimos mais tristeza. Por quê? Porque a ferida foi cicatrizada. E eu confesso que algumas vezes na minha vida eu tive dificuldade de perdoar. Mas sabe como que eu fazia? Orava, jejuava e apresentava ao Senhor a causa e pedia: Senhor, eu quero perdoar. Eu preciso perdoar, eu preciso te obedecer. E à medida que eu fui pedindo a Deus, um dia, né? Eu percebi que eu já tinha perdoado as pessoas que me fizeram mal. Então, o que eu quero dizer para você, trazer para você essa ilustração, porque eu quero te dizer para você que também tem dificuldade de perdoar, jejua, ora. Eu sei que o inimigo é especialista. Quando você está quase perdoando, ele taca a vassourada em cima para você sangrar de novo e começar de novo a odiar, a ficar magoado, a ficar ressentido. Mas nessa tarde eu quero te dizer que o Espírito de Deus que me inspirou a gravar esse vídeo está dizendo para você: perdoe, porque se não perdoardes, não sereis perdoado. E se não fores perdoado, não terás direito a entrar no céu pelas portas. Você está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados, porque Ele não tinha pecado, mas subiu ao patíbulo da cruz para perdoar a minha transgressão e a tua transgressão. A Bíblia diz que a cédula que nos era contrária, Ele a resgatou cravando-a na cruz. Ele pagou o preço da nossa dívida a Deus. Então nós somos perdoados. Deus, quando olha para nós, Ele não olha para o nosso estado pecaminoso. Porque quando nós pecamos, nós pedimos logo: Senhor, perdoa-me, porque eu estou pecando contra Ti. E na mesma hora o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus limpa aquele pecado. Então Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós como pelas nossas fraquezas que nós temos, mas Ele olha pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, eu passo para você a meditação
de toda essa oração. Eu estou resumindo, falando só sobre essa parte que eu achei mais interessante, que me chamou mais atenção. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está escrito na palavra que nem a nossa oferta é aceita, porque quando nós temos alguma coisa contra o irmão, ou o irmão tem algo contra nós, se nós formos ao altar levar a oferta, a nossa oferta não é aceita. Primeiro temos que consertar. Não é com aquele que nos fez mal, não. Não é com aquele que nós fizemos mal para ele, não. Que ele nos fez. Ele fez mal para nós e você que tem que ir lá e pedir perdão a ele, se consertar com ele, para que a sua oferta seja aceita por Deus. Por que muitos depositam tanta oferta, doa sua vida, prega, fala, canta, louva, e Deus não recebe nada, sua vida não melhora em nada, não acontece nada? É porque você tem que ir se consertar com aquele que fez mal para você, não é o que você fez mal para ele, não. É aquele que te humilhou, que te ofendeu, entendeu? É você que tem que ir a ele para pedir perdão, para que Deus aceite a sua oferta. Então meditemos nisso, para que o Senhor possa ser fiel à nossa vida. Deus tem um plano de salvação para a nossa família, mas eu tenho sentido que no meio da nossa família tem havido muito ressentimento, muitas coisas das quais Deus não tem se agradado. Eu lembro até de uma ilustração que eu sempre conto nas minhas preleções também, de uma professora que percebeu que não havia união entre os alunos. Cada um só se preocupava com o seu próprio interesse. E a professora falou com os alunos assim: olha, eu quero que a turma toda compre 3 quilos de batata e todo dia vocês tragam para a aula e levem de volta para casa, não coloquem em geladeira, deixa ela lá no canto e traz ela de novo no dia seguinte. E durante uma semana os alunos fizeram isso, mas no final daquela semana o cheiro estava insuportável. Aí a professora chamou a atenção: sabe o que é isso? São as mágoas e ressentimentos que nós carregamos para lá e para cá. Isso cheira mal para você e para Deus, para todo mundo que está ao redor, entendeu? E você vai contaminar outras pessoas com esse mau cheiro. Então, a partir de hoje, jogue essa batata podre fora e mude de atitude com os seus amigos. Passe a perdoar aquilo que de errado fizerem com você, e você também seja perdoado, e Deus perdoará a ambos. Guarde isso na tábua do teu coração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.